Fala pessoal, aqui quem fala é o Vaspuro Spark 50 e hoje estamos aqui para trazer um vídeo, né? Assim como o vídeo que eu falei sobre os jogos de videogame, sobre como eu acho que o FIFA, que é o IFC, o FM e o eFootball em si decaíram muito e como isso tem modificado. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que está relacionado a isso, que é como o futebol tem mudado e como ele tem se tornado cada vez mais, digamos, menos interessante para as pessoas da atualidade. Não porque o futebol em si ficou menos interessante, mas porque o futebol não mudou. Ele não se atualizou e a geração atual quer conteúdo estimulante o tempo todo. Eles querem estímulos o tempo todo. Por isso que, por exemplo, os meus vídeos provavelmente não vão ir bem. Mas, enfim. É, cara, estímulos é, são. Essa necessidade de estímulo, né? Vem do TikTok, do YouTube Shorts. Eu não vou negar que eu também uso e que eu entendo o problema, por isso que eu controlo meu tempo de uso neles. Eu costumo olhar só, tipo, eu vou ser bem direcionado naquilo que eu tô procurando e depois que eu vejo aquilo eu saio para eu não ficar naquele loop infinito de vídeos. Eu sei que tá à vontade, não, vou ver mais um, vou ver mais um, vou ver mais um, mas eu sou uma pessoa que tem que ter esse controle porque eu quero fazer outras coisas também, não quero ficar o dia inteiro nisso. Não tô dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, cada um tem a opção de fazer o que quiser. Todo mundo tem livre-arbítrio aqui. E hoje eu tô aqui para falar sobre como o futebol tem mudado e sobre como esse estímulo intenso pode fazer com que o futebol finalmente perca o seu pódio, digamos assim, como já que o futebol é o esporte mais assistido de todos, não tem nenhum esporte que se compare ao futebol. Ele é superior ao basquete, é superior ao beisebol, é superior a, cara, qualquer outro esporte que você pense. O povo, assim, tem visto Olimpíadas, sabe? Assim como o povo tem visto Copa do Mundo, o povo tem visto Olimpíadas também. Esse é o momento que as pessoas estão tirando para ver os esportes. Só que o futebol não é só isso. O futebol não acontece de 4 em 4 anos. Assim como os outros esportes também não acontecem de 4 em 4 anos. Tem diversas competições entre elas que as pessoas não estão. Dos outros esportes as pessoas já não assistiam mais. Só que, cara, assim, pro futebol, que e ainda é o esporte mais assistido do mundo, isso tem sido muito ruim, tem tido muito impacto negativo essa necessidade de estímulo intenso. Para as outras que já tinham um público bem menor que o do futebol, o impacto não foi sentido tão grandemente. Foi sentido, obviamente, mas não tão forte quanto está sendo no futebol. E vocês têm que entender, gente, que a audiência do futebol importa para o futebol, e muito, porque é isso que faz o futebol dar lucro. É isso que faz o futebol ser essa máquina sustentável que consegue manter o esporte no mais alto nível. Vamos lá, como funciona isso? Vamos supor que um time tenha diversas formas de renda, né? Ele tem diversas formas de renda. O time tem patrocínios, o time tem direitos de imagem, que é os direitos de transmissão e tal. O time tem premiação dos títulos e tudo que eles podem ganhar se eles ganharem. Prêmio por competir, que é tipo cada posição na liga você recebe um prêmio. Também a cada fase eliminado você recebe um prêmio. Só que esse último, que é o terceiro, é muito baixo se comparado com os direitos de transmissão e com os patrocínios. E os patrocínios, gente, depende. Uma empresa só vai patrocinar um time de futebol se valer a pena para ela.
Ou seja, é tipo assim, a visibilidade que uma camisa de futebol traz para essa pessoa, para essa empresa, é o diferencial entre decidir se vai ter patrocínio ou não. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos vivido uma onda de bets, né? Uma onda onde as bets estão tomando cada vez mais parte do futebol brasileiro, onde elas vão lá e estampam camisas de grandes times e são colocadas no name rights da competição, como Copa do Brasil Betano, Brasileirão Betano, e enfim. Não estou aqui no mérito para falar sobre a minha opinião sobre a bets, não é o foco do vídeo, mas por que para Betano é interessante ter isso? Porque dá visibilidade para ela. É um investimento que volta. Ela estando no name rights dessa competição e estando em camisas como do Flamengo, isso dá muita visibilidade para ela. E é exatamente isso que ela quer, visibilidade. Ela quer ter mais visibilidade dentro do mercado. E é isso que todas as empresas buscam quando vão definir a camisa que vão que vão patrocinar, quando vão definir o estádio que vão tentar pegar o name rights e tudo isso. Eles definem assim, é assim que é definido o onde eles vão patrocinar. Se o futebol se torna desinteressante, essas empresas grandes que patrocinam times de futebol há muito tempo vão começar tipo, cara, por que a gente está gastando dinheiro com isso se não traz mais o mesmo retorno que dava? Então, assim, eles não vão sair completamente do mercado. Algumas vão, mas outras vão simplesmente diminuir o valor dos patrocínios. Isso diminui o investimento do futebol, ou seja, vai ser menos dinheiro para a reforma de CTs de treinamento, vai ser menos dinheiro para a reforma de estádios, vai ser menos dinheiro para contratações, vai ser, enfim, menos dinheiro para tudo. E isso enfraquece o futebol. Enfraquece muito o futebol. Nós estamos vivendo uma época em que o futebol também está vivendo sobre transformações. Treinadores estão criando um time cada vez mais coletivo, né? Um time cada vez menos dependente de individualidades como era antes. Tipo, assim, a gente ainda tem as individualidades, tem aqueles jogos que simplesmente o Bellingham aparece muito, que o Harry Kane acaba com o jogo, que o Haaland mete um monte de gol, que o Mbappé também corre e mete gol. A gente está tendo ainda as individualidades, mas isso tem reduzido. O foco do futebol se tornou mais o coletivo, sempre foi o foco, mas isso tem se tornado cada vez mais aparente, né? No futebol, a gente tem visto cada vez mais um jogo coletivo e um jogo tático, um jogo de estratégia. O futebol, tipo, não era tão complexo no sentido de estratégia antigamente. E nessa época a estratégia era, tipo, pegar a bola, vamos tentar fazer um gol de qualquer jeito. Mas agora alguns times estão preferindo defender para fazer contra-ataque e assim a bola vai menos pro gol, porque alguns times vão tentar dominar o meio campo, alguns times vão tentar interceptar passes. E isso faz com que a bola entre menos pro gol, né? É o natural. O futebol não precisa necessariamente terminar 20-0 para ser interessante, mas para quem quer sempre estímulo, que é o caso da nova geração, né? A qual eu me incluo, mas eu não tô assim falando que eu tô sempre procurando estilo, mas eu sou dessa geração, né? Não posso negar isso. Tamo, assim, não tá querendo que o futebol seja gol o tempo todo, que sempre esteja acontecendo alguma coisa interessante. Ou seja, eles não querem ver o povo trocando passe, não querem ver o povo tirando no meio do campo, não querem ver nada disso. Eles querem ver o momento bom, o momento que tá no ataque, o momento que tá indo fazer o gol. E o futebol não é assim, gente. Isso não é futebol. Se você entra numa partida de futebol esperando isso, bom, você não tá querendo ver futebol. E assim, é por isso que os vídeos de melhores momentos do futebol têm se popularizado ainda mais. Porque o povo só quer ver os melhores momentos. Só que assim, gente,
Se você só vê os melhores momentos do futebol, você não está apoiando o futebol. Porque o futebol vai ficar mais fraco, porque está perdendo investimento, e porque aquilo e aquilo outro, e o dinheiro não está entrando nos clubes, os clubes não conseguem fazer contratações, vão começar a ser afetados na reforma de CT, na reforma de estádio, como eu falei, e também nas contratações, ou seja, tipo, se o Real Madrid hoje contratou Cucurella, contratou... Cara, sei lá, que eu não tô muito atento a esse mercado das transferências, mas o Barcelona também vi que contratou Anthony Gordon, tá fechado com a ADM. E, cara, assim, todas essas contratações só ocorrem por causa do investimento absurdo que esses times têm, tanto principalmente em direitos de transmissão, que para times do nível do Real Madrid e do Barcelona são altíssimos, e também para patrocinadores, que eles ganham muito dinheiro de patrocínio. Só que se você vê só os melhores momentos, as TVs de esporte vão começar a enfraquecer, vão ter menos dinheiro para pagar pelos direitos de transmissão, ou seja, a renda vinda dos direitos de transmissão vai diminuir, gradualmente eles vão começar a diminuir, e também os patrocínios. Os patrocinadores vão ver que isso já não é mais o mais interessante e vão reduzir o investimento para o nível que eles acham que vale a camisa. Porque hoje o valor é altíssimo porque a camisa vale muito, porque muita gente vê o jogo, apesar que está tendo uma queda, né? E é isso que faz com que eles recebam muito em patrocínio. Mas o futebol está passando pela sua crise, sua maior crise da história. Cara, assim, a gente até tem tido situações no futebol, né? Em específico, a gente tem tido situações onde pessoas estão tentando mudar as regras, sabe? Aquele negócio de mudar as regras para deixar o futebol mais interessante, mas nada tem ido muito para frente. A proposta de diminuir partidas não foi aceita, e outras propostas por aí não têm sido diminuído. A Superliga do Florentino Pérez, que era a solução dele, né, para salvar o futebol, foi muito criticada. Os torcedores foram na rua pedir que os times deles saíssem. A Superliga morreu antes mesmo de realmente tomar forma. E, cara, o futebol precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar no jogo. Eu não tô falando... Talvez o estilo de jogar dos times, talvez o duelo estratégico, não sei, mas o fato é necessário mudança. Cara, uma coisa que a gente tem que entender sobre o futebol é que, primeiro, que ele não é exato. O Real Madrid pode ter... Cara, o Real Madrid dos Galácticos está aí para provar. No papel, era um time absurdo. Era um time gigantesco. Era um time que todo mundo naquela época já era considerado craque. Não é esses times que... Tipo o Barcelona do Pep Guardiola, que no começo nem todos eram considerados craques. Mas que no futuro esse time ficou muito marcado, porque no futuro todos os 11... Não, nem todos os 11, mas a maioria dos 11 virou craque. Ou seja, esse time é um time absurdo. Não só pela forma como jogava, mas pelos nomes que ele tinha. Só que isso foi depois de já ter acontecido. O Real Madrid dos Galácticos, naquela época que ele foi montado, todo mundo já era craque. E mesmo assim o Real Madrid dos Galácticos não ganhou Champions League nenhuma. Entendem? Então, assim, o futebol não é algo que pode ser previsto. E também, tipo, às vezes as estratégias são erradas. Igual eu vi um jogo da Inglaterra e da Argentina, cara, tava na cara que a Argentina uma hora ia virar aquele jogo. Porque a Inglaterra simplesmente fez um gol com o Gordon e foi todo mundo pra defesa. Eles deixaram porque deixaram a Argentina pressionar, a Argentina foi atacando, foi pressionando, foi querendo, foi buscando gol. E tava óbvio que uma hora a defesa da Inglaterra não ia aguentar mais. Eles iam furar. Foi o que aconteceu. A defesa furou,
Tivemos o gol do... Cara, tivemos o gol lá do Lautaro que finalizou o jogo com um lindo passe do Messi. O Messi fez um passe genial naquele jogo, inclusive. E, cara, assim, os dois gols, tá, gente? Tava previsto. Porque a Inglaterra, ela depois de tomar o gol também sofreu um baque. Acho que eles achavam assim que se eles se defendessem o jogo inteiro, eles ganhariam. E não foi o caso. A Argentina foi, empatou depois do baque, o Messi ainda achou um outro passe brilhante pro Lautaro e o Lautaro foi e meteu o gol de cabeça. E, gente, assim, esse jogo foi muito bom. Mas, cara, jogos como o da França e a Espanha, cara, deveria ser um jogão. Mas a França simplesmente não entrou em campo. A Espanha entrou, fez o seu trabalho, jogou muito bem e a França não entrou em campo. Talvez será que a estratégia do Deschamps foi a melhor? Essa é a última Copa, inclusive, do Deschamps como técnico da seleção francesa. Não sei se, talvez até como técnico, na verdade. E, cara, assim, será realmente que foi a melhor opção? Será que a estratégia dele não estava errada? Será que os jogadores que ele colocou em campo no começo foram bons? Porque Barcola simplesmente não rendeu muito. O Dembélé mal tocou na bola e ficou na partida até o final. É isso que eu tô falando, que talvez a gente tenha que ver algumas mudanças. Mudanças em times tentando ficar o mais ofensivo possível desde o início e tal. Só que assim, gente, eu tô falando de encontrar um equilíbrio. Os times não podem retrancar como a Inglaterra fez. Porque aí o futebol vai ficar mais entediante para pessoas que querem estímulo o tempo todo. Porque, tipo, são ataques, mas não vão ser ataques necessariamente tão perigosos porque tá todo mundo lá atrás. E... assim, já mostramos que é ineficaz, né? O futebol é feito de equilíbrio, gente. Tem um momento de atacar e tem um momento de defender. E a gente tem que usar desses momentos para... Esses momentos têm que mudar. Os times têm que entrar mais ofensivos, mas com consistência defensiva. É um time que não abandona nem o ataque nem a defesa. Assim o futebol vai voltar a ter uma audiência maior, porque vai ter mais momentos de ataque para ambos os lados. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? O futebol, alguma coisa tem que mudar, gente. O futebol não pode estar no jeito que ele tá. Já foi mostrado que o futebol desse jeito vai decair. E assim, gente, algumas soluções já estão começando a surgir. Como foi a Kings League do Piquet. Mas assim, gente, Kings League do Piquet, se a gente viver de Kings League, o futebol em si, a essência do esporte vai mudar para sempre. Porque a Kings League não é futebol. Ela pode acabar se tornando um futebol, porque é o que as pessoas vão começar a assistir. Mas isso vai remover completamente a essência do futebol. E uma coisa também, gente, que tem impactado o futebol, que talvez muitas pessoas não tenham falado, é que o sonho dos, por exemplo, aqui no Brasil, hoje se você perguntar qual o sonho dos garotos, nem todos mais vão responder ser jogador de futebol. Cara, na minha infância, quando eu era bem pequeno, eu pensava, mano, eu quero ser jogador de futebol, eu quero estar lá nos gramados, eu quero jogar. No final eu não tinha talento, tá, pra ser jogador de futebol, eu reconheço isso, mas isso foi algo que veio depois. Mas hoje, se você perguntar às crianças que eram da minha idade, nem todas vão te responder que querem ser jogador de futebol. Algumas vão responder que querem ser jogador de futebol, outras que querem ser youtuber, e assim vai, tá certo? Cara, algumas que uma já era, vão dizer que querem ser cantor, outras que vão dizer que querem ser ator, enfim. O futebol já não é mais a maioria. Entende, gente? O futebol já não é mais a maioria do sonho das pessoas. E isso muda muito o esporte. Isso muda o interesse e muda a quantidade de jogadores que temos jogando no esporte. E isso impacta literalmente o futebol inteiro. Cara, essa é só a minha opinião. Eu acho que o futebol
Também, assim, também temos a alternativa da Cazé TV, né? Que eles têm juntado o streamer, o youtuber com o futebol, e isso tem dado certo, tanto que a Globo copiou com a GE TV. Mas, cara, não é a alternativa mais interessante, sabe? O futebol, cara, o futebol precisa mudar. A gente precisa entender que o mundo está passando por mudanças e que a gente tem que acompanhar. E que o futebol também. Ele tem que acompanhar, ele tem que se atualizar. Senão, ele vai cair no esquecimento. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.